Bem-vindos, amigos, clientes, pacientes da Clínica Ontos Saúde Consciente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema bem interessante que tem aumentado e muito nesse período aí de pandemia, de muito estresse, tá? Que é a dor. Hoje, basicamente, a gente está aqui para conversar de dor e quem vai estar com a gente hoje é a psicóloga Rafaela, psicóloga clínica do esporte e com formação em terapia cognitivo-comportamental. E para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou fisioterapeuta, minha especialidade é em ortopedia e esporte. E exatamente por isso que eu quis chamar uma psicóloga que trabalha exatamente com esse público que sofre principalmente com dores crônicas. Então hoje o nosso assunto de conversa é para você que sente dor há muito tempo. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa conversa. Vamos. Rafa, explica para mim, o seu ponto de vista, o que é dor? A dor, ela é uma experiência sensorial, emocional e que ela vem como um alerta. Então, a dor, ela tem essa função de mostrar algum prejuízo, algum dano que estamos tendo ao nosso corpo. Isso serve muito bem para a dor aguda, né? Então, aquela dor que vem como esse sinal de vamos parar, vamos procurar uma ajuda, vamos nos tratar, nos curar, né? E essa dor aguda, ela tende a ser essa dor mais rápida, né? Então, após a cura, ela passa. Já na questão da dor crônica, como você comentou, já é aquela dor que é mais prolongada. Então, ela passa dos 3 meses, né? Ela pode durar anos, pode durar décadas, e não necessariamente ela está só ligada com esse dano. Então, muitas vezes, mesmo já tendo o corpo curado, ela persiste, ou até mesmo ela aparece sem ter algum motivo, uma razão óbvia, né, aparente. Perfeito, né? E é interessante a gente começar com essa explicação, porque dor é aquela coisa, né? Todo mundo sente e sempre tem aquela especulação, né? Ah, mas a minha dor é pior porque eu tive essa dor, ou dor é tudo igual, e não é assim, né? Acho que o Exato. principal aí da sua fala, ainda mais a gente que trabalha também como primeira linha de pessoas com pessoas que sentem dor, é exatamente essa coisa de entender o que é a dor, né? Uhum. E aí eu vou até fazer uma perguntinha aqui que é muito clássica, né? Qual que é a relação da dor e das emoções? Eu Qual acho que o que isso que que você falou é tudo, né? O dor já é uma coisa que não dá para comparar. Eu sinto mais dor que você, a minha dor é pior, é algo que a gente não consegue mensurar dessa forma, porque, como eu comentei, a dor é uma experiência. E como toda e qualquer experiência que temos na nossa vida, ela passa também pela nossa cognição. Então, a dor tem relação com os nossos pensamentos, tem relação com as nossas crenças, com o nosso meio social, a nossa história de vida. Então, já tem tudo interligado aí, por isso também dessa dificuldade, né, das comparações e de mensurar. As perfeito. emoções, elas também podem amplificar, né, a dor. Então, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sinto, pode ser que eu vivencie essa experiência de uma forma mais intensa. É um exemplo aí de uma emoção que pode gerar isso é a ansiedade, né? A famosa ansiedade. Então, a gente sempre vê ela como algo muito ruim, muito prejudicial, mas ela tem uma função. A função dela é nos deixar mais alertas. Então, se eu estou mais alerta, porque eu acho que eu posso sentir dor, por exemplo, abaixando aqui para pegar uma caneta que caiu.
eu vou esperar por essa dor e eu vou sentir ela de uma forma muito mais intensa, porque eu vou estar muito atenta a ela, já vou estar aguardando e sentir ela de uma forma muito maior. E isso tudo é bem interessante porque, infelizmente, hoje, eu digo por nós profissionais que trabalham diretamente assim com atleta, com a parte de ortopedia, então, principalmente que a gente pega muito dores de coluna, que acabam ficando nesse aspecto mais crônico, né, que ficam lá por longa duração. Uma coisa que a gente ouve muito que é dor psicológica, né? O que você tem a dizer sobre um pouquinho dessa questão de dor psicológica, né? Eu acho que tem que tomar cuidado até com esse termo, né? Muitas vezes as pessoas se referem a isso como algo que não precisa ser dado atenção. Essa dor é psicológica, então é frescura. Deixa, não trate, não vá atrás, não lide com ela, apenas ignore. Isso é um cuidado que todos nós temos que ter. Acaba sendo até um julgamento. Mas tem essa relação, né? Essa relação a gente não pode negar que existe. A parte emocional, da cognição, dos pensamentos, o psicológico, com essa experiência, com a sensação da dor. E, bom, isso até também me faz lembrar que quem sofre com a dor tem dois sofrimentos, na verdade, né? É aquilo que a gente sente, então é a sensação mesmo no corpo e também o que eu julgo, né? Como eu me julgo com essa dor e também pode vir dessa forma externa, como eu comentei. E aí acaba intensificando tudo. Por exemplo, se eu sinto uma dor e eu não quero lidar com ela, eu quero negar, ela vai permanecer, ela vai me atrapalhar por muito mais tempo. Vou até dar um exemplo que eu vivi. Então, eu já comentei com você que eu tive uma lesão, né? Tive uma calcificação. E me gerava muita dor, era uma dor bastante persistente, incômoda. E eu não queria lidar com ela. Eu queria seguir a vida normal, sem aceitar que estava nessa situação. Me lembro uma vez que fui ao cinema e, bom, tá no cinema tem que ficar mais de 2 horas sentado, certo? E eu não conseguia. Nossa senhora, E então é. eu me lembro do incômodo, da raiva nessa situação, me lembro do desconforto e eu não me lembro nem o filme que eu fui assistir. Então, se você me perguntar qual que era o nome do filme que você foi ver, não faço ideia. Me lembro de todo o desconforto, me lembro de todo o meu julgamento, a minha raiva daquela situação e não me lembro do filme. Para você Então, ver, para você ver como a dor ela realmente é incapacitante na qualidade de vida de alguém, né? Então, exato. para quem estiver assistindo e alguém falar assim, ah, sua dor é psicológica, é o que a Rafa falou, né? Para a gente, na físio, a gente já leva em consideração que assim, toda dor é real. Independente de qual for, de onde for, de como ela reage. Então, se hoje você aí que está assistindo está sentindo dor, ela é real. Só que às vezes ela não é tão grave quanto parece, né? E aí cabe a nós, profissionais de saúde, estar aí apoiando você e te ajudando em todo o seu processo de melhora, né? Rafa, vamos aqui para a próxima pergunta, que é exatamente isso, né? Até puxando o gancho, né? O que você vê de relação com as pessoas que sentem essas dores por muito tempo e relacionado ao estresse e literalmente assim a qualidade de vida delas? O que você vê Uhum, no seu consultório? Como é que é? sim. Bom, já dei um exemplo disso, né? Pode impactar nesses momentos de lazer. A dor pode impactar nas relações. Então, quanto mais a gente vai cortando esses pequenos prazeres que podemos ter na vida, isso vai influenciando muito no nosso humor.
pode interferir também nas relações, então como que eu converso com alguém, como que eu interajo com alguém, sendo que eu estou sentindo muita raiva, muita dor, muito incômodo, como que eu me expresso com tudo isso. Então já pode gerar até um isolamento, também um evitar se comunicar ou se comunicar de uma forma um pouco mais agressiva. Pode trazer prejuízos no rendimento, então, da faculdade, da escola, no próprio trabalho, porque impacta também na atenção. Se eu estou sentindo a dor, se eu estou negando a dor, eu não vou conseguir me concentrar naquilo que eu estou fazendo aqui e agora. Então, já traz esse tipo de prejuízo. Impacta no sono. Então, eu já falei um pouco do humor, com uma dificuldade ainda de iniciar o sono, de manter o sono, intensifica ainda mais. E tudo isso ainda pode desencadear um quadro de estresse. Eu acho que o estresse, né? Novidade para ninguém, né? Que é prejudicial. Se a gente for pensar que é no sono que acontece a reparação, né? Que acontece a recuperação, isso é um agravante bem importante, né? Que nem você estava comentando, né? Perfeito. Então, com todos esses prejuízos, pode ser que fique nesse ciclo. Então, eu tô com dificuldade de me relacionar com alguém, isso me gera mais estresse, o estresse impacta no meu sono, dificulta essa reparação e fica nesse ciclo e prolongando esse prejuízo. Também, com isso, com esse incômodo, é comum que muitos hábitos ainda também prejudiciais sejam instalados. Então, se eu tô com algum incômodo, eu vou querer buscar algo para me distrair, por exemplo. Ou vou procurar algum prazer imediato que eu consiga ter agora. E aí pode iniciar também uma compulsão. Então, é muito comum as pessoas ganharem peso também, né? Quando sentem dor, quando estão incomodadas, porque a comida acaba sendo a forma mais fácil, mais próxima de obter esse prazer e essa distração. E aí acaba também prejudicando ainda mais a saúde, acaba não lidando com o que está acontecendo, sendo só um mecanismo aí de evitação, uma fuga, e pode aparecer de diversas formas. Então, eu dei esse exemplo da comida, mas tem muita gente que vai para compra, por exemplo. Então, eu já estou com um problema no meu trabalho, de manter o foco no trabalho, de ter um bom rendimento e ainda com uma compulsão, tudo isso pode me levar também a um prejuízo financeiro, além de todos aqueles citados. Então tem que ter muito cuidado para não aumentar ainda mais toda essa situação. Você vê que é realmente, né? A gente fala assim, trabalhar com dor não é só medicação, não é lá só vai lá e toma o seu analgésico, não. É entender a fundo o que tem por trás dela, o que levou a essa lesão e o que levou até essa sensibilização, a gente fala muito, né? E aí acho que a gente vem para o ponto que é um dos principais da nossa conversa, que é exatamente falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Para quem não sabe, a terapia cognitivo-comportamental tem um ótimo nível de evidência científica quando a gente fala de tratamento com pessoas que sofrem de dor crônica, né? Então, para a gente, por exemplo, na área da fisioterapia, a gente trabalha bastante com a terapia manual, a osteopatia, principalmente os exercícios físicos também, são ótimos e são um nível altíssimo de evidência, mas a gente traz muito junto a terapia cognitivo-comportamental junto do profissional psicólogo, né? Então, explica pra gente um pouquinho o que é essa forma de terapia que você trabalha, como é que funciona? Bom, ao longo da nossa conversa, acho que você já pode ter reparado que eu falei bastante de pensamento, falei de crença, de interpretação do evento e do próprio comportamento em si. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar muito nessa parte do que eu penso diante de uma situação.
quais os primeiros pensamentos que vêm, a gente chama de pensamentos automáticos. Nesses pensamentos, eles têm uma base, né? Então, eles têm conteúdos ainda mais profundos que a gente chama de crenças. Então, aquelas verdades absolutas que eu coloco na minha vida. Então, uma forma que eu me relaciono e penso sobre mim e sobre o mundo. Isso, quando a gente trabalha com dor, fica muito evidente o desamparo. Então, essa sensação de impotência, essa sensação de descontrole. Né? Então, não tenho controle sobre o meu corpo. Até onde que você tem o controle se você não tem como lidar com isso? O que fazer diante disso? Então, a terapia, principalmente a cognitivo-comportamental, vai trazer o paciente como um agente ativo, como uma pessoa que pode ter escolhas e que pode ter comportamentos assertivos também diante de algo que gera incômodo, diante de algo que gere dor e diante de uma dificuldade também. Então, tira desse lugar de desamparo, tira desse lugar de descontrole. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Você já fez você deixou muito bem colocado aqui, que é a validação. Né? Então, a sua dor é real, isso realmente te prejudica. A gente trabalha com essa psicoeducação, então falando como é que ela funciona, como que é isso para não cair nesse lado, a minha dor é psicológica, ela não é real, eu não posso acreditar nela. Então, a psicoeducação ajuda, né, nisso. E a gente traz o paciente como ativo. Nisso, a terapia ela vai trabalhando os próprios pensamentos, as crenças, a partir também das evidências do próprio paciente. Então, a gente pega a história de vida do paciente e vamos colocando evidências nisso. Então, a gente também vai fazendo alguns testes comportamentais, além de trabalhar a parte cognitiva. Trabalhamos também com a higiene do sono. Então, como a gente já comentou aqui, o sono é essencial, então ter uma boa qualidade dele. Então, fazemos uma higiene do sono, então o paciente aprende a se preparar para esse momento de dormir. Passamos técnicas também de relaxamento para conseguir orientar nisso, que auxilia também no estresse, né? Então, a gente falou aqui de estresse, como que a terapia trabalha com estresse. A gente pode trabalhar tanto nessa parte de retomar o equilíbrio do corpo, né? Porque o estresse gera uma série de desequilíbrio hormonal, físico, emocional, enfim. Então, a gente prepara o paciente para retomar esse equilíbrio a partir desses exercícios de relaxamento e também para evitar que novos estressores aí apareçam, né? Então, não é se isolando, não é evitando as situações, mas sim buscando um novo olhar, interpretando de uma outra forma, sem ser só naquela raiz, só naqueles pensamentos, naquelas crenças engessadas. A gente vai dar uma outra visão para aquela mesma situação, para que evite esse ciclo do estresse também. Isso é bem legal, né? Porque o que acontece muito na nossa prática, né? Dentro da fisioterapia e da osteopatia. Muitas vezes a gente recebe pacientes que sofrem com dores há vários anos, né? E aí eles vêm com uma grande bagatela aí de exames de imagem, né? E aí a gente vai vendo, ele fala que a coluna dele tá assim, ou que, enfim, o joelho dele tá assim. E a gente vai ver, os exames não tem nada demais, né? É aquela coisa, os tecidos se regeneram naturalmente. Todo o corpo humano tem uma condição de cicatrização quando em bom funcionamento, né? E aí, quando você tem esse processo de cicatrização, mas ainda assim a dor tá lá, a dor tá martelando, ainda tá acontecendo isso, exatamente, acontece uma desconfiguração ali, né, do nosso computador central, vamos por assim, e aí é exatamente isso que a psicologia vai trabalhar, né? Vai entender o que aconteceu na história de vida dessa pessoa, né? E para conseguir manejar isso para a melhora dela, para mostrar exatamente o que você falou, né? Dar um outro significado, mostrar que ela já está bem, que ela consegue
fazer o seu caminho de melhora ali sem nenhum problema e que aquela dor não é mais um fardo, né? Uhum. E assim, eu acho que cabe também perguntar aqui uma coisa que esteve muito em comentário, na moda ultimamente, que é as dores psicossomáticas, né? O que você pode falar sobre isso pra gente? Uhum. Bom, temos visto que a dor ela também tem bastante relação com a nossa comunicação. Então, a forma que eu expresso ou deixo de expressar a minha necessidade, um direito, um incômodo. Então, tem tido bastante relação, bastante estudo mostrando essas relações. Então, desde que algo aconteceu lá atrás, que eu não conseguir entrar em contato, pode vir em forma de dor, ou até mesmo nessa questão de habilidades sociais. Eu me lembro de um estudo que mostrava sobre pessoas que não conseguiam dizer não. Acabava pegando muitas coisas, muitas tarefas, exigindo mais de si por conta dessa dificuldade em dizer não. Então, será que também não é um próprio limite? Será que a dor não está aí também mostrando que não dá? Será que a dor ela também não vem como uma única forma, né, nesse caso, de que o outro consiga me entender? Ou será que a gente pode trabalhar a formas de se expressar, quais os pensamentos que vêm com esse receio de poder falar não, de negar algum pedido? Então a gente vai trabalhando por aí. Então nesse receio da negativa ou no receio de entrar em contato com algo ruim que aconteceu, que eu deixei de falar, que eu deixei de tocar, e a gente vai fazendo esse trabalho. Você me fez lembrar também, quando você estava falando dos exames de imagem, né? Que muitas vezes o tecido já se regenerou, tudo. E então a gente tem que trabalhar com uma descatastrofização, né? Então eu vejo essa situação como algo muito catastrófico, como algo muito ruim que vai me impedir de muitas coisas. Conforme a gente vai colhendo essas evidências da própria história de vida do paciente, ele vai vendo que talvez não seja algo tão ruim assim, tão insuportável. Ele consiga lidar, sim, com esse desconforto, talvez até com a dor também, mas que não traz tantos prejuízos assim. Você falou, então, às vezes a dor, né, aquela lesão não está mais tão grave. Então, a gente trabalha com essa parte da descatastrofização. Então, dá essa outra visão também sobre essa situação para o paciente. E eu acho que, bom, vamos para uma última perguntinha aí. Deve ser também uma outra cereja do bolo aí. Depois de tudo isso que a gente conversou um pouquinho aqui, né? Basicamente, dor crônica possui hoje um tratamento eficaz e que ela abrange vários profissionais, né? Então, eu queria saber a sua opinião. Você vê hoje, é possível ter melhora fazendo esse tratamento multiprofissional? E que você... Com certeza, com certeza. A equipe multidisciplinar, ela é importantíssima nisso. Então, falamos de muitas coisas. A gente fala de sono, a gente falou de emoção, a gente falou do próprio tratamento, das medicações. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado, né? Um profissional sozinho talvez não consiga causar tantas mudanças como uma equipe. Então, essa troca ela é importantíssima, importantíssima. E com isso, o paciente ele vai conseguir ter uma melhora na qualidade de vida, com certeza. Bom, então acho que isso finaliza todo esse debate, né? Então, o que a gente pode tirar aí pro pessoal que estiver assistindo, levar para casa se você sente dor, você não precisa ficar preocupado. Dor, ela é um alarme natural do corpo, então acho que se você está sentindo dor, para um pouquinho, vê o que está acontecendo, vai procurar um fisioterapeuta, um médico, para você ser avaliado, a gente fazer o seu tratamento. Você tem aquela dor crônica, aquela dor já tem há muito tempo, fez alguns tratamentos, não teve tanta melhora,
busque um profissional, tá, de saúde que consiga te colocar em programas multidisciplinares, né? Acho que isso é bem importante, tá bom? E que, principalmente assim, não tenha preconceitos, né? Todos os tratamentos que a gente tem hoje são em prol da melhora, né? Então, assim, se alguém um dia fala, ó, vamos fazer um tratamento psicológico aí, uma terapia para te ajudar a tratar dor, tem respaldo, é um tratamento diferenciado, é muito interessante. Rafa, tem alguma coisinha mais para falar? Um recado para dar? Acho que foi perfeito isso que você colocou agora. Só um recadinho final se tá nessa situação de dor, não negue a dor, aceita. Como você disse, é algo natural que vem aí justamente para isso, para nos alertar sobre algum cuidado que devemos ter, seja ele físico, seja ele psicológico, os dois. Então, é isso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar, compreender, não julgar, porque é dessa forma que a gente consegue buscar melhora. Bom, então eu agradeço muito a sua presença, tá? Ter disponibilizado seu tempo para dar a todos nós essa gama de informação, tá? Então, agradeço mesmo em nome de toda a equipe da Ontos, tá bom? E para quem estiver assistindo, a gente vai trazer mais conteúdo, né? Com vários outros profissionais. E compartilha com quem você acha que precisa escutar um pouquinho dessas informações, ou só se você gostou e quer realmente fazer o bem aí pro pessoal. Então, boa noite. Muito obrigado para quem assistiu. Obrigada, boa noite.